bem? Eu sou a Aline Souza, sou psicóloga e consteladora familiar. Você está no meu canal Papo de Família. É com muita alegria que eu venho aqui semanalmente trazer alguns conteúdos para você sobre psicologia, sobre vida, sobre autoconhecimento, sobre família, sobre relações, relacionamentos. Então, seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito no meu canal, clica aí no joinha, no se inscrever. Clica no joinha se você gostou desse vídeo, né? Eu tenho certeza que você vai gostar, então já clica agora no começo, no joinha. Compartilha para o maior número de pessoas que você conseguir, né? E vamos fazer essa rede do bem aumentar. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre relacionamentos. Como construir relacionamentos saudáveis. A nossa vida é pautada em cima de relações. Nós nos relacionamos a todo momento com pessoas na nossa casa, família, amigos, trabalho, nas diversas áreas da nossa vida, nós estamos sempre nos relacionando com pessoas. Então, relacionamento é uma das nossas necessidades básicas, é uma necessidade básica de todo ser humano, né? E qual é o segredo para termos relacionamentos saudáveis, para termos relações duradouras, de amizade, de trabalho, né, profissional? Qual é esse segredo? É fato que algumas pessoas elas têm uma habilidade social que vem com elas, é nato. Algumas pessoas elas são mais sociáveis que a outra. Algumas pessoas elas são mais comunicativas, são mais persuasivas, são mais soltas, como a gente fala por aí, são mais dadas e elas se relacionam muito mais fácil, de uma maneira muito mais leve. Mas é possível sim nós desenvolvermos habilidades sociais, habilidades que nos permitem ter esses relacionamentos de forma saudável. A psicologia ela vem estudando o comportamento das pessoas ao longo do tempo, né, para compreender quais são esses fatores que influenciam nos relacionamentos, o que é que precisa, o que é o ponto-chave, né? E o que mais a psicologia tem estudado, que é mais necessário para se ter, né, relacionamentos saudáveis, é você ter uma boa inteligência emocional, que é a sua capacidade de lidar, de conhecer e lidar com as suas emoções. Então, esse é o ponto-chave de qualquer relacionamento, né? Ter uma boa inteligência emocional, saber lidar com as suas emoções e entender as suas emoções para você poder lidar com as emoções que vêm do outro. Muito interessante, não é mesmo? Não existe assim um passo a passo, ou um roteiro, ou o caminho das pedras que vai nos mostrar, que vai nos ensinar como ter relações saudáveis. Mas existem alguns pontos, e esses pontos que eu vou trazer para você aqui, que nós podemos observar para poder termos relacionamentos duradouros, para poder termos relacionamentos saudáveis. Vamos lá? O primeiro ponto, autoconhecimento. Se você não se conhece, não se percebe, não lida com as suas próprias emoções, como que você vai lidar com a emoção do outro? Se você não percebe os seus limites, se você não percebe até onde você pode ir, como é que você, numa relação, vai deixar, né, vai colocar um limite para o outro? Você não sabe até onde você pode ir. Você não sabe até onde... Até aqui eu posso. A partir daqui eu já tô além. A minha emoção tá saturada. Eu tô saturando as minhas emoções. Se você não sabe lidar com as suas emoções, não adianta. Você não vai saber lidar com as emoções do outro. Isso tem muito a ver com aquele limite que a gente dá pro outro, de falar não. Você sabe falar não? Entendeu? Tudo isso é autoconhecimento. Você saber falar não, falar, porque muitas vezes a gente fala sim para tudo, né? Parece vaquinha de presépio. A gente fala sim quando quer falar não. Eu vou trazer esse ponto num outro vídeo. Todas as vezes que a gente fala sim quando quer falar não e o malefício que isso traz para a nossa vida emocional. O segundo ponto é ouvir na essência. É saber ouvir. E isso vai muito além de você escutar, né?
Ah, escutei, tá. Falou. Ouvir vai além. Você usa os sentidos, todos os seus sentidos. Ouvir é você estar ali presente, de corpo, de alma, de coração. É ouvir o silêncio, é ouvir aquela linguagem não verbal, é ouvir o gesto, é ouvir o corpo. É você estar inteiro para outra pessoa. Ouvir na essência. Você sabe ouvir? Responde aí para mim nos comentários se você sabe ouvir, se você é um bom ouvinte, né? Muitas vezes a gente gosta muito de falar, né? Falar e desembesta falar sem parar. E quando a gente não percebe que o outro, que o amigo, que o companheiro de trabalho, que o nosso companheiro de vida, esposo, namorado, noivo, noiva, o que seja, está precisando de alguém que o ouça. De alguém que esteja disposto a ouvir por inteiro. Terceiro ponto, suspender o julgamento. O segundo e o terceiro ponto, eles andam bem coladinhos, assim, ó, quase que um. Você vai saber ouvir e não julgar. Suspender o julgamento. Suspender o julgamento é entender que a outra pessoa tem opiniões diferentes da sua. Que o outro é uma pessoa dotada de inteligência, dotada de opiniões, dotada de tudo isso. E não é porque ela tem uma opinião diferente da sua que vocês vão se tretar, vão se espetar. É preciso haver esse respeito, haver essa pureza, né? Não ter julgamento na conversa, não ter julgamento na comunicação. Certo? Esses 3 pontos eu vou repetir. Autoconhecimento, saber ouvir e suspender o julgamento, eles são os 3 pontos básicos para qualquer relação. Trabalho, casa, família, amigos, principalmente amigos. Mas eu vou trazer 2 pontos que são um bônus a mais para as nossas relações. O 4º ponto é: aprenda a perdoar, perdoe. Principalmente em relações de amizade. A gente está numa fase que essa cultura do cancelamento, né, vem muito assim, falar muito alto. A gente também vai falar sobre ela nos próximos vídeos, mas a gente tem a tendência de que se a pessoa diverge, ou se a gente tem alguma divergência de opinião, de pensamento, de tudo, a gente larga para lá, deixa pelo caminho, deixa quieto. E aí não se constrói relações. Uma relação duradoura, ela é pautada no perdão. Saber perdoar. Saber olhar que o outro também falha, assim como você e eu. Nós não somos alecrins dourados. Nós não somos perfeitos. É entender que o outro precisa de perdão. E o perdão, ele chega a ser até uma forma egoísta, porque o perdão faz bem só para quem dá. Claro que quem recebe o perdão fica muito aliviado, sim. Mas para quem dá o perdão, esse é um benefício sem limites. É um benefício sem igual. Então que você possa hoje perdoar. Comenta aqui comigo. Você tem alguém que você precisa dar o perdão? Que você precisa pedir perdão? Como você vai fazer isso? Vai reconhecer que você errou? Ah, mas isso é uma fraqueza, Aline. Ou é uma grandeza. Saber perdoar é demonstrar um ato de grandeza enorme. Então que nós possamos hoje, a partir de hoje, se você não faz esse exercício, que você possa sim fazer o exercício do perdão. E você vai ver, e você vai voltar aqui para me contar como é bom. Como é bom. Deixa passar o que passa. Deixa passar o que passa. A vida é muito curta para a gente ficar carregando mágoas. A vida é muito curta para a gente ficar carregando picuinhas. A vida é muito curta para a gente desistir de pessoas que são pessoas importantes na nossa vida. Quantas pessoas você já desistiu
porque você não quer abrir mão das suas convicções, ou você não quer dar o primeiro passo e perdoar. Dê o primeiro passo, perdoe. O último passo é: seja leve. Simplifique as coisas. O ser humano tem a tendência a complicar as coisas mais fáceis. Não leve tudo tão a sério, não leve tudo a ferro e fogo. A gente não vai sair vivo dessa vida, pelo amor de Deus. Leve a vida com leveza. Tenha leveza, tenha a alegria de viver. Leve tudo com muita leveza. Leve as coisas com amor. E aqui, nesse último ponto, eu já engato nisso. Né? Faça as coisas com amor. Sirva o próximo com amor. Trabalhe o próximo com amor. Eu estou lendo um livro onde o autor fala muito sobre trabalhar e servir ao próximo. Ter atitudes de amor no servir ao próximo. O sentido da nossa vida está em nos colocar a serviço. Você já parou para pensar que a grandeza de você estar servindo uma outra pessoa, dentro da sua humildade, dentro da sua simplicidade, você colocar todo o seu amor a serviço de alguém, como isso é gratificante? Você poder ajudar outra pessoa com o seu serviço, com o seu servir. Então, haja com amor, use de amor, amor nas palavras, amor nas ações, nos gestos, nos pensamentos, nos sentimentos. Use de amor. Você não vai se arrepender. Essas dicas que eu trouxe para você aqui, elas são fundamentais para qualquer tipo de relacionamento, inclusive relacionamentos amorosos. Mas na semana que vem eu vou trazer para você um vídeo falando sobre como manter um relacionamento amoroso. O que é preciso? Né? Nós vamos conversar um pouco disso. O que é preciso para manter um relacionamento amoroso? Quais são os pontos que eu preciso observar dentro da minha relação amorosa? O que eu preciso haver? O que é preciso ter? E se esse conteúdo de hoje, das relações, foi muito bom para você, compartilha. Compartilha com a sua família, com seus amigos, com quem esteja precisando. Faça esse vídeo alcançar milhares de pessoas. Faça essa rede do bem atingir maiores pessoas. E assim nós vamos construindo relações mais duradouras, nós vamos construindo relacionamentos mais saudáveis, nós vamos tornando-nos pessoas melhores, pessoas que sejam capazes de olhar o outro, de perceber o outro, pessoas capazes de se conhecer e saber os seus limites e assim construir uma relação melhor. Obrigada pela sua presença, clica aí no joinha e compartilha e comenta se você gostou. Até semana que vem. Tchau!